Eu, mulher negra, moradora de um bairro popular, negro e periférico de Salvador, amante dos carnavais, um dia comecei a ouvir sons diferentes vindo das ruas no mês de fevereiro. Sons que envolviam mini trios elétricos, onde habitualmente se ouviam batucadas, charangas, sons de carro ou nem isso. Me perguntei, que sons carnavalescos seriam esses? Daí por diante, outras questões surgiram e guiaram a produção desse trabalho. Observei que a história do bairro e de seu processo de urbanização eram invisibilizadas, junto com a história de seus carnavais e de seus movimentos culturais e musicais. E pensando que é preciso compreender o contexto para entender a música feita neles, um dos pensamentos que norteiam a etnomusicologia, como discutem Anthony Seeger, Alan Marian e John Blacking, quis saber o que tornaria esse carnaval tão singular. Carnaval. O que é, como é e o que provoca nas ruas que ocupa, nas pessoas que organizam e participam dele. Aliás, carnaval ou carnavais, como chama a atenção Paulo Miguel? Muita gente na rua, muitos sons, tão iguais, também podem ser diferentes, por diferentes motivos. Ora conectando economia, turismo e entretenimento, ora misturando identificações, sonoridades e busca por direito de estar e viver a cidade. Conhecem o Nordeste de Amaralina e seu carnaval? Bairro popular, encravado entre outros das classes A, B e C, a exemplo de Amaralina, Pituba e Rio Vermelho. Habitado por pessoas negras em sua maioria, vivendo em geral com o equivalente a um salário mínimo, segundo o IBGE, e que conheceu vários ciclos de urbanização. O nome também é usado para denominar a região, que inclui os bairros de Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho e Santa Cruz. Os diversos ciclos de urbanização aconteceram sem a devida construção de infraestrutura básica. O mais intenso começou entre os anos 1950 e 1970, e nesse tempo também foram criadas associações de moradoras e moradores para a proteção da intensa especulação imobiliária que atingiu a região. Nessa época já tinha carnaval. Porque o nosso governo não quer gastar mais nada com ninguém. Porque antigamente a gente tinha a Rio Tour, Bahia Peixe, esses órgãos competentes. Na época do Bem Amado, vocês recebiam Nada. apoio? Nada. A gente catava dinheiro da gente mesmo. Um dava um canto, outro dava outro, dava um canto, dava outro, e fazia brincadeira. E se reuniam aqui? Aqui na sede. O ensaio era aí. O ensaio era aí na sede. E o desfile era aqui, no bairro, ou era na cidade? Campo Grande, Praia da Sé. A gente se aprontava aqui e partia para a cidade. Pra pedir na sede. Mas não desfilavam aqui no bairro? Não, desfilava. Antes de fazer zoada aqui. Na rua? Ia para a cidade. Aí o que fazia o prefeito? Mandava um ônibus, 2 ônibus para poder levar o pessoal, para brincar no Campo Grande, entendeu? Fazer a brincadeira, que tudo era para o Campo Grande. Uhum. A distribuição do bloco era Campo Grande Praia da Sé. Mas antes sempre tinha aqui a festa com os moradores. Quando eles voltavam, aí fazia a festa. Um atrás do outro para não se perder. Era fila indiana. E como eram os instrumentos? Quais instrumentos tocavam? Rapaz, naquela época era cuíca. A gente tocava pandeiro, reto-reto, marcação, entendeu? Instrumento de sopro,
um pistão, um trombone, né, puxava o bloco e os outros acompanhavam, os ritmos acompanhavam. E aí, brincava, tudo com as camisas. Tinha uns que saíam vestidos como é que chama? Essa folha de bananeira, entendeu? Esse vestido de folha de bananeira. Eu começava a dançar, a brincar, então a brincadeira da gente. Que massa! Poxa, que massa! A escola de samba. A escola de samba de Comédia Amaralina. Ela foi fundada em 2 de março de 1966 e que começou essas conversações no balcão do armazém do meu pai, que tinha um tonel de querosene, entendeu? Entre amigos que enfatizaram e fundaram a escola de samba de Comédia de Amaralina. Por finado do Amaral, Chechete, finado Braulio, né? Marrom do meu pai, que é conhecido como Marrom Armazém, e outras pessoas que eu não me lembro mais, né? Eu soube disso através de Zé Chechete, que é um músico também reconhecido aqui, percussionista. Então, o que acontece? Aprenderam a fazer carnaval. O Zé Amaral, com a amizade dele na época, uma pessoa de posse, financiou, mandou alguns membros também para o Rio de Janeiro aprender, entendeu? A fazer o carnaval. E a gente só fazia o carnaval, aquele carnaval trique-trique, devagar. E o pessoal aprendeu. O que eles fizeram na época? Eles foram para o Brega, no Palácio no Popular, no bairro Meretriz, ali na cidade, e pegaram aquele pessoal, o camarada que sai na outra escola, com a dança do fogo, o Agdá, as mulheres que dançavam com a saia curta, né? Muitos músicos daquela época que tocavam escola de samba, e trouxe os melhores. Porque o pessoal já respirava isso no centro histórico, no bairro Meretriz, e naquela época era diversão. A gente fala. E com muito samba. Cordões, batucadas, escolas de samba, que desde a década de 1950 desfilavam no bairro primeiro, depois pelas principais ruas do centro de Salvador, e participavam de concursos organizados na Praça Municipal, junto com outras agremiações carnavalescas de outros bairros populares. Os concursos de escolas de samba elegiam as melhores escolas do primeiro e segundo grupo, como acontece ainda hoje no Rio de Janeiro. A Diplomatas de Amaralina ganhou alguns campeonatos e em 1971 foi tricampeã. A Acadêmicos do Samba, outra escola de samba do bairro, chegou a disputar campeonatos no segundo grupo e depois foi incorporada a Diplomatas. Os sambas em enredo que eram levados à Praça Municipal pelas agremiações eram escolhidos em outros concursos, realizados nas quadras das escolas. Assim era também na Diplomatas de Amaralina. O movimento das escolas de samba na cidade perdeu força durante a década de 1970. E no bairro, há indícios que esse decréscimo fortaleceu a criação dos sambas juninos, que também apareciam em pleno carnaval na década de 1980. Falarei sobre eles mais tarde. Nos anos 1990, o projeto Carnaval nos Bairros animou as festas por aqui. E quando o projeto acabou, acabou. Mas em 2004, os movimentos voltaram capitaneados pelas crianças que se divertem nos blocos infantis, Pirulito, Balãozinho, Furacão Kids, entre outros. Quantos associados tem o Pirulito hoje? Você tem essa... 600 crianças, com mais da mãe, dá 1.200. Só sai um responsável ou pode sair os dois? Só um. Com os cordeiros, 1.300. Uau. E isso foi uma escolha de terem só 600 crianças? Não. Quando eu botei 600 crianças, comecei com... Eu acho que quando eu comecei com 200 crianças. Aí fui aumentando. Agora não posso mais aumentar, que já está... O bloco já está... O bloco é grande. Então, eu não faço questão mais de aumentar. Só aqui no meu limite. O limite é 600 crianças, mais acompanhantes, 1.200. Não tem nenhuma interferência assim, do tamanho do bloco do poder público, por exemplo, de limitar, dizer, não, façam 600. Não tem não. É do tamanho que for, do tamanho que der. Se eu quisesse vender mais fantasia, tinha fantasia para vender. Quer dizer, tinha não.
Tinha gente que Tinha gente que São embaladas por repertórios que parecem refletir também o imaginário sonoro, utilizando aqui as reflexões feitas por Rita Segato, da infância e adolescência de suas mães e pais. A partir desse momento, as moradoras e os moradores passaram a organizar a festa em mão dupla nas principais ruas do bairro e com 2 pontos de concentração, no final de linha do bairro e na região do Sítio Caruano, através das associações carnavalescas ABCN e ACMB, Associação de Blocos Carnavalescos do Nordeste de Amaralina e Associação do Circuito Mestre Bimba, em um movimento que lembra um momento de formação das associações de moradoras e moradores no bairro. Lembram? Movimentos de formação de associações como essas aconteceram em outros bairros populares em Salvador, como narra Fernando Conceição em Cala a Boca, Calabar. Bem, o Carnaval do Bairro se tornou circuito oficial, integrante do Carnaval de Salvador, em 2015, e as moradoras e os moradores, com recursos próprios, passaram a contratar bandas, sonorização dos mini-trios cedidos pela Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado da Bahia, além de mandar confeccionar camisas, figurinos, telas de LED e outros enfeites que ornamentam a variedade de blocos que desfilam no bairro. O samba está em todo lugar nesse território carnavalesco, demarcando sonoramente o espaço geográfico. E o samba junino, movimento cultural e musical tradicional em bairros populares majoritariamente negros de Salvador, nas comemorações aos santos católicos do mês de junho, principalmente São João, que já havia desfilado nos fevereiros do Nordeste de Amaralina com seu samba duro, estilo com andamento mais acelerado, adaptado às grandes cidades, segundo Gustavo Melo, e conectado ao samba praticado no Recôncavo Baiano, continuou trazendo suas sonoridades para esse momento de festa.
também influenciou a formação de blocos carnavalescos de samba, a exemplo do Sedução do Samba, criado por Joseval Nascimento, indo além dos festivais do gênero realizados no mês de junho, organizados com a participação de habitantes, a exemplo de Cássia Magalhães, e levando grupos desse estilo de samba de locais como o Engenho Velho de Brotas para animar o carnaval do bairro. O samba articula, junta a vizinhança e, junto com o pagode, proporciona interações intergeracionais, como chamou a atenção Glácy Lopes. Se transforma em motivo de interação e continuidade familiar, como nas famílias de Hildebrando Conceição, Jair Andrade e Rafael Venâncio. Chama os bairros populares vizinhos e outros nem tão próximos geograficamente assim para participar, trazendo inclusive atrações musicais de outros bairros populares como o Nordeste de Amaralina, a exemplo do Samba Trator, do Engenho Velho de Brotas e a banda Nosso Ritmo, do bairro do Garcia. Além disso, auxilia a construção de articulações estéticas, visuais e sonoras com cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. As sonoridades do samba tocado no Carnaval do Bairro são construídas ao longo do ano pelas pessoas que frequentam festas onde o gênero é protagonista, realizadas no Nordeste de Amaralina e fora dele. Nomes da terra, como o do sambista Riachão, ou de outras paragens, como o do compositor carioca Xande de Pilares, são frequentes durante os desfiles. Ambos tiveram suas composições gravadas muitas e muitas vezes por artistas e em tempos diferentes. Esse carnaval e os sambas que nele habitam contam com muitas mulheres na organização. No bloco As Direitinhas, por exemplo, elas presidem, organizam e dançam. Nós chegamos já em 2010. 2011, como eu sempre sou da comunidade, eu faço parte da comunidade, sim, de atividade, né? De eventos, feijoada, passeatas. Como eu ajudava o bloco do Pirulito e do Toalha, que é os mais velhos daqui, desse sentido bloco, eu vou fazer um bloco, As Direitinhas, isso em 2011, no começo de 2011. Aí juntei com meus colegas, uma solteira, separada, nova, velha, para fazer um bloco, bora. Isso foi 8 de março de 2011. No Dia Internacional da Mulher. Sim. Elas, majoritariamente negras, dançam e cantam suas ideias, seu modo de enxergar o mundo e suas lutas por direitos. O slogan do bloco, Mulheres no Poder, coincidentemente, é título e parte do refrão do pagode Mulheres no Poder, gravado pela banda Psirico e muito executado no Carnaval de 2017. Várias discussões surgiram quando consideraram a mensagem da canção como feminista. Aliás, a preocupação com o que as músicas executadas durante o Carnaval veiculam é constante entre a diretoria de As Direitinhas e de outros blocos que participam do Carnaval do Bairro. Já no trio da prevenção, Paulette Furacão leva às ruas do bairro reflexões sobre questões de saúde, raciais, de gênero, sexualidades e as mais diversas vivências possíveis nesse aspecto. Tudo isso animado por vários gêneros musicais, do samba à música techno. Carnavalizando reverencia ainda antigas e jovens lideranças do bairro, e nesse contexto relembra o modo interseccional de viver e pensar o mundo, discutido por Carla Cotirene, que tem como referências Kimberly Crenshaw e Patrícia Hill Collins. E assim esse bairro majoritariamente negro e periférico dança suas lutas, porque carnaval também é espaço para elas, e as demandas de uma história de ausências não desaparecem no período da festa. Inayá Maria Carvalho
e Wanda Sá Barreto, estudando o processo de urbanização de Salvador, ressaltam que algumas regiões da cidade não receberam a infraestrutura que precisavam durante seus repetidos períodos de urbanização. O Nordeste de Amaralina é uma dessas áreas. Essa situação aparece no período de carnaval, quando o excesso de fiação exposta nos postes do bairro não é totalmente retirado, oferecendo perigo para quem está no alto dos trios, por exemplo. E organizadoras e organizadores de blocos não recebem auxílio financeiro direto da administração pública para manter as agremiações. E o circuito não é tratado de forma equânime em relação aos outros que fazem parte do Carnaval de Salvador. Assim, o Carnaval se torna espaço para reivindicações, entre outras, do direito de poder expressar outras maneiras de habitar a cidade, tendo acesso a tudo que está disponível em outras áreas dela. Aquilombamento, como pensa Abdias do Nascimento, para que as pessoas que fazem o Carnaval e habitam o bairro do Nordeste de Amaralina sejam ouvidas e tenham aquilo do que necessitam. Enfim, o Carnaval do Nordeste de Amaralina já acontecia muito antes do período atual, no qual ele foi transformado em circuito. E tem conexões com os carnavais realizados em outros centros da festa em Salvador, desde os tempos em que cordões, batucadas e escolas de samba animavam as ruas do bairro. Essas pontes, construídas tendo o samba como ferramenta, ligam outros bairros com perfil parecido ao do Nordeste de Amaralina e, dentro da localidade, juntam a vizinhança e as gerações que o habitam. A festa dá ainda visibilidade aos problemas estruturais desse território, que, como seu carnaval, datam de muito tempo, do período em que as pessoas começaram a chegar a ele. É importante também perceber o quanto as festas populares, aqui especificamente o Carnaval do Bairro, são importantes para compreender melhor o que e como se estrutura a sociedade brasileira. Sonora, musical e culturalmente, esses momentos de festejo também demonstram as tensões que fazem parte do dia a dia das populações, sobretudo negras, brasileiras.